Grupo 1: Psicologia Social Comunitária como Educação Política, Resistência e Afirmações no Cotidiano, por Maria de Fátima Quintal de Freitas. Um dos maiores desafios das práticas comunitárias no contexto educacional é garantir o compromisso no envolvimento das partes, atores sociais, nas redes de convivência cotidiana. Os processos psicossociais são fundamentais para a construção das redes comunitárias mais solidárias e justas. A troca de informação e conhecimento entre os atores sociais, sejam eles os profissionais da assistência social e de políticas públicas e moradores ou participantes de grupos comunitários, promovem a manutenção e ampliação desse processo, trazendo melhoria para os dois lados. A comprobabilidade de que este serviço estava ganhando peso no sentido de resultados positivos levou alguns anos. A partir da década de 1960, na América Latina, foi possível perceber que os processos psicossociais decisivos estavam diretamente relacionados à participação e conscientização. Quando se fala em resultados positivos neste processo, refere-se ao empoderar-se como cidadãos de seus direitos e deveres, conhecendo seus papéis sociais e as ferramentas. Qual o objetivo e o quanto é efetivo? Todo este trabalho social, com finalidade de mudança e melhoria, avalia a relação indivíduo-comunidade e as possibilidades de desenvolvimento, mas também investiga com olhar especial e dinâmico quais são as barreiras estabelecidas no percurso que impedem ou atrasam o resultado esperado. Quando há um empenho de ambas as partes, o produto é sempre positivo e transformador. Uma parceria que promove aos envolvidos se reafirmarem enquanto sociedade, trabalhando suas relações cotidiano, crenças e práticas construídas dentro da intervenção. Interferências promovem o Vida cotidiana e contextos de globalização. O processo da globalização é um tanto quanto contraditório. Ao mesmo tempo que ele aproxima, ele também afasta. E com isso não é o modelo ideal de justiça, e é aí que surgem as desigualdades e as diferentes relações de exclusão. Diante disso, podemos observar dois fenômenos sobre as diferentes práticas acontecidas em contextos comunitários e também educacionais. O primeiro ponto diz respeito ao aumento significativo nos diferentes projetos e programas comunitários, envolvendo desde ONGs, entidades filantrópicas, que são aquelas sociedades sem fins lucrativos, criadas para produzir um bem, como assistência à família, à maternidade, à velhice, e também grupos voluntários da sociedade civil. O segundo ponto diz respeito a uma preocupação da sociedade para com os setores explorados e oprimidos, que são excluídos e que se torna cada vez mais visível e divulgada. Embora esses dois pontos sejam benéficos, Psicologia social e educação popular. Quando a gente pensa em educação popular no Brasil, um dos nomes que vem à cabeça, né, é o Paulo Freire, pois ele, na experiência de educação popular, a pedagogia de Paulo Freire apresenta-se como uma educação libertadora. É mais que um método de alfabetização, constitui-se como uma teoria do conhecimento. Ela requer a possibilidade das pessoas escreverem e levarem a palavra escrita ao mesmo tempo em que leem sua realidade vivida, pronunciando sua palavra sobre o mundo, à medida em que atuam nele, mediante um processo de conscientização. O Paulo Freire, ele trabalhou por 17 anos no SESI e ele pode conhecer de perto a realidade de adultos trabalhadores analfabetos. Essa experiência serviu de base para ele para as ideias pedagógicas um pouco mais ousadas, né, inovadoras para a época. No início da década de 60, ele participou da criação de movimentos de cultura popular em Recife, surgindo em um contexto mais amplo de movimentos sociais populares e lutas democráticas por transformações sociais e políticas. Diversas frentes de lutas buscavam criar alternativas para as causas populares. Elas estiveram inicialmente centradas em movimentos de trabalhadores rurais e urbanos, como a Liga dos Camponeses e sindicatos. E anos mais tarde,
foram distribuídas também por outros movimentos sociais, como os povos indígenas, negros, lutas pelos direitos das mulheres e de outras, né, várias minorias esquecidas, né, e silenciadas no nosso país. Então, assim, os trabalhos de Paulo Freire tiveram contribuições muito importantes no processo de reflexão e ação, transformando a realidade de opressão e submissão que vivia aquela sociedade, grande parte da sociedade brasileira, né, Na concepção de sociedade, Paulo Freire utiliza expressões referentes à sociedade fechada, sociedade em transição, sociedade alienada e sociedade aberta. Na sociedade fechada, ele justifica sua avaliação sobre o golpe de Estado e resgata vários momentos da história do Brasil. Na sociedade em transição, ele apresenta sua interpretação a respeito das forças políticas que disputavam poder no início da década de 60. Na sociedade alienada, ele afirma que um indivíduo se torna alienado quando imita o outro, ou seja, já não é ele mesmo e não olha para a própria realidade com critério pessoal, mas com os olhos alheios. E por último, a sociedade aberta, onde Paulo Freire aconselhava uma educação participativa, onde todos pudessem falar, uma sociedade que pertencia a uma cultura livre, e essas expressões permitiram que fossem falados sobre os tipos de consciência e educação referenciados nos tipos de sociedade. Ainda falando sobre a concepção de sociedade, Ignacio Martim Baró apresentou os modos de produção de vida e seus impactos na estrutura psíquica e de relações cotidianas. Existem interseções entre essas propostas, esses dois campos temáticos, que é o campo da educação popular, de Paulo Freire, e da psicologia social comunitária. E essas interseções se dão em relação à educação popular, em relação aos conceitos de participação e conscientização, e também quanto ao emprego de metodologias dirigidas para as práticas comunitárias. Em relação à educação popular, tem-se que, para Paulo Freire, a educação é o carro principal para as ações e processos que possibilitam essa ruptura com o processo de exploração, sendo que a alfabetização ela é responsável por possibilitar um espaço em que os educandos são reconhecidos socialmente e também é através da alfabetização que pode-se ter a possibilidade de politização sobre as condições de vida, em conjunto com a apreensão de determinantes socio-históricos que existem nessas condições em que as pessoas vivem. Para o que é apreendido como específico do campo da psicologia social, a educação ela é um processo pedagógico que acontece nas relações e interações humanas, sendo que a alfabetização ela não é o único mediador possível para esse processo pedagógico de emancipação. Os eixos para esses processos educativos de emancipação, eles são as relações de grupo, os processos de construção de identidade e o gerenciamento das diferentes formas de poder. E nessa perspectiva ocorre o emprego de instrumentos que viabilizam o surgimento também do conhecimento popular. Em relação aos conceitos de participação e conscientização, nos dois campos tem a ênfase na praxis politizadora e libertadora. Nesse segundo momento, vamos falar das repercussões sociais na vida cotidiana. A experiência nos trabalhos comunitários tem apontado para as repercussões psicossociais que condições sociais contemporâneas têm produzido na vida cotidiana e na realização de tais práticas. Podem ser indicadas 3 grandes repercussões: presentificação da vida cotidiana, querer se aproximar ou se distanciar da realidade, e a pseudo-ideia que as demandas e necessidades da população estariam sendo atendidas. Então, esse segundo momento vai abordar sobre outros atores sociais, por exemplo, ONGs, entidades filantrópicas que podem ser igrejas, alguns profissionais e a própria comunidade de forma voluntária. Mas quando essas pessoas se envolvem nas questões sociais, trazem junto a bagagem delas, suas crenças, posições políticas e motivações. Seria um fator positivo a abrangência do serviço, mas o que traz preocupação é que isso pode afastar o sentido inicial da prática comunitária. Enquanto o sentido for de solidariedade, isso é bom, porque garante um aumento efetivo na busca de romper a exploração e a opressão das minorias,
Mas, infelizmente, não há relação direta com o aumento dessa prática e uma melhoria na consciência e na participação das pessoas. Na primeira repercussão, que é a presentificação da vida cotidiana, isso significa dizer que vivemos uma contínua atualização dos acontecimentos sociais, independente do seu grau de aprofundamento ou superficialidade. A segunda, que é querer se aproximar ou se distanciar da realidade, deriva da primeira e surge como a ideia de que se pode escolher entre o querer se aproximar ou se distanciar da realidade. A prática da psicologia social comunitária, estamos falando da dimensão sócio-histórica do homem, ou seja, o sujeito se baseia no seu acumulado histórico para entender seu papel social e processo de participação e conscientização, e isso leva a ter compromisso político e social no trabalho. É através dessa conscientização de papéis e de dever social que vamos construir um caminho para que a vida cotidiana possa se tornar uma prática de liberdade e justiça. Isso só poderá acontecer através da participação coletiva nas práticas comunitárias, nas redes de solidariedade e nas convivências cotidianas. Para compreender a finalidade da psicologia social comunitária, vamos dividi-la em 4 aspectos: como prática, conhecimento, como possibilidade de mudança e como intervenção.